Fala pessoal, hoje a gente vai aprender a configurar o Firebase Authentication, mais especificamente o login com e-mail e senha. Aqui nesse vídeo a gente vai configurar o Firebase do zero no projeto, utilizando o React Native CLI. Então a gente vai fazer toda a configuração que pede lá na documentação, tanto para Android quanto para iOS. E dentro do aplicativo a gente vai utilizar dois métodos, né? A gente vai aprender a criar usuários com e-mail e senha, a gente vai aprender a fazer o login, ou seja, o sign-in com e-mail e senha também, e vamos aprender também a fazer o logout. Além disso, a gente vai utilizar uma função aqui da biblioteca que fica escutando o estado do usuário, né? Para quando ele mudar, quando ele fazer o login ou logout, a gente poder trocar a tela e exibir a tela correta, né? Seja a tela de login ou a home para os usuários logados. É isso, bora pro vídeo. Fala pessoal, então eu vou apresentar aqui rapidamente o projeto para vocês, tá? Projeto simples, eu já tô com duas telas prontas aqui, que é para agilizar. O nosso foco aqui não é a componentização, é a parte do login com Firebase. Então a gente tem duas telas aqui no app, que eu criei a home screen, tá? Essa primeira tela é a tela aqui que vocês estão vendo, que é a tela de login. Tenho dois campos, e-mail e senha. Aqui uns componentes que eu criei. Como sempre, código do repositório vai estar aí na descrição, vocês vão poder ver o projeto lá completo, feito e tal. Então vocês podem consultar depois esses componentes aqui com calma. E a lógica que a gente tem aqui no nosso app é basicamente o seguinte, tá? Aqui também não tem estrutura de navegação, vou trabalhar só com essas duas telas, mas seria como se eu tivesse duas stacks aqui de navegação, né? Então se eu tiver usuário, eu vou mostrar a minha home. Se eu não tiver usuário, eu vou mostrar a minha tela de login, né? Aqui meu usuário tá como false, então ele tá mostrando a minha tela de login, mas se eu mudar aqui para botar aqui para verdadeiro, ele vai mostrar aqui a minha home, tá? Então é em cima dessas duas telas aqui que a gente vai trabalhar e vai fazer esse fluxo com o Firebase. Mais um ponto importante aqui, pessoal, é que eu tô utilizando o React Native CLI, tá? Não tô utilizando o Expo, então a gente tem acesso aqui às pastas de Android e iOS. Decidi usar nesse tutorial aqui porque é mais complicado de você configurar, exige mais um pouco de configuração. A gente vai ver aqui passo a passo essas configurações. Se você estiver utilizando o Expo, você pode pular para a parte do vídeo que eu começo a fazer de fato a configuração de autenticação. Vou deixar marcado aqui na tela e como sempre aqui no vídeo também. Então pra gente começar aqui, a primeira coisa que a gente precisa ter é um projeto lá no Firebase, tá? Vou explicar a vocês passo a passo aqui como é que a gente cria esse projeto. Eu tô aqui na documentação do React Native Firebase. Aqui minha tela tá escura, tá? Porque eu tô usando uma extensãozinha aqui, tá? Mas a sua vai estar bem clarinha aqui. Vou deixar escura aqui que ajuda a proteger a minha vista. É só você digitar aí no Google React Native Firebase. Você vai cair aqui, ó, tá vendo? Já na página aqui, nessa página que eu tô. E aqui tem o passo a passo, né? Então a gente vai seguindo aqui junto com a documentação e fazer esse passo a passo no projeto, tá? A primeira coisa aqui que você precisa ter, que ele fala, é você setar, né, o seu ambiente Android, o seu ambiente React Native, que é o que a gente já tem aqui, e criar um projeto no Firebase. A gente vai criar esse projeto aqui no Firebase. Vou clicar aqui, vou colocar aqui Firebase Console, aqui no Google, tá? Vai aparecer aqui o seu console. E se você já tiver algum projeto, vai estar aqui. Como eu não tenho nenhum, vai estar aparecendo aqui para eu criar, tá? Já tô logado aqui na minha conta do Google, senão você faz o login aqui. Vou clicar aqui em criar um projeto. Vou colocar o nome do projeto, que vou chamar Coffee Stack Alpha Tutorial, tá? Esse vai ser o nome do meu projeto. Continuar, beleza? Aqui posso dar continuar também. E aqui seleciono um país. Esse aqui não importa tanto assim, tá? Mas vou colocar aqui a opção que ele me dá. E vou clicar aqui em criar projeto. Tá criando meu projeto aqui, carregando. Tá aqui meu projeto criado, vou clicar em continuar. Ele já vai me levar aqui para as opções, tá? Do Firebase. Aqui eu tenho todas as opções das ferramentas que o Firebase oferece, né? O que interessa pra gente aqui é a parte de autenticação. Mas antes de clicar aqui em autenticação, a gente tem que criar um app, tá? Criar um projeto. Então primeiro eu vou aqui criar o Android, tá? Vou colocar aqui, ele me pede o nome do pacote. Se eu der uma olhada aqui na documentação, ó, aqui ele pede para instalar a lib, a gente já vai instalar. Ele me fala aqui um pouco dessas configurações. Então ele fala aqui, ó, que você tem que instalar, colocar um arquivo que o Firebase pede para você baixar dentro do seu projeto. E esse nome aqui que ele pede é o nome do seu pacote. Esse nome você vai encontrar no seu Android Manifest aqui. Você pode ver, ó, que o nosso tá esse aqui, ó, com.React Native Firebase. Se você estiver trabalhando no app da sua empresa, alguma coisa assim, vai estar esse nome aqui. E pessoal, não coloque o nome errado, tá? Você precisa colocar exatamente o nome que tá aqui no projeto, senão quando você for configurar o arquivo aqui, ele vai dar problema. Aqui o apelido é opcional, é você que escolhe o nome, né? Então eu vou colocar aqui só tutorial e aqui eu vou botar Android. Vou colocar aqui registrar app. E aqui ele vai me dar a opção para eu baixar esse arquivo aqui, ó, Google Service.json. Vou clicar aqui em fazer download, tá? Vou precisar desse arquivo aqui.
fez o download, eu posso consultar aqui, ó, mais uma vez a documentação, onde ele fala que eu tenho que colocar esse arquivo aqui dentro da pasta android.app/google-service.json. Então eu vou abrir isso aqui rapidinho aqui no meu sistema de arquivos, né? Onde é que tá? Então, tá aqui, tá? No meu sistema de arquivos. Eu vou colocar ele aqui dentro da minha pasta app, como ele me manda aqui. Tá vendo? Coloquei ele aqui dentro. Aqui, pessoal, como eu tô configurando primeiro no Android, tá? Troquei o emulador aqui, botei o emulador do Android. E eu vou aqui, ó, que eu não coloquei no início, ó, instalar a lib, tá? Bastante importante, tem que instalar a lib aqui. Então eu vou adicionar @react-native-firebase/app. Seguindo aqui na documentação, tá? A gente já colocou o arquivo aqui dentro da pasta Android. Tem mais algumas configurações que ele pede aqui, ó, tá vendo? Dentro desse meu arquivo, Android/buildgradle, eu tenho que adicionar essa dependência aqui. Então vou lá abrir esse arquivo aqui na minha pasta Android, buildgradle. Deixa eu ver se é esse aqui mesmo. É esse aqui, Android/buildgradle. Vou botar aqui nas minhas dependências, tá? Essa dependência aqui do Google Service. Salvei aqui. E tem mais uma configuração que eu tenho que fazer, que é no outro buildgradle, mas só que dentro da pasta app. Então eu vou copiar essa linha aqui, essa segunda linha, lá na pasta app, abrir o meu buildgradle e colocar logo embaixo dessa aqui do application, tá bom? Posso excluir esse comentário. Salvei aqui, minha lib está instalada, as configurações no Android feita, arquivo Google Service JSON adicionado na pasta app. Agora eu posso buildar o meu app aqui no Android. Vou buildar aqui. E aqui terminou de buildar, tá aqui o meu app no Android, mesma coisa, tá aqui o app tá logado, o usuário tá logado. Se eu botar falso aqui, deixar falso, ele vai pro login, tá? Aqui eu tenho que terminar, tá? De colocar aqui, posso colocar próximo, continuar para o console, tá vendo? Já tá aparecendo aqui o meu app, tá configurada aqui a parte do Android. Botei aqui pro iOS, que agora a gente vai continuar configurando, só que no app do iOS. Então vou mais uma vez aqui na documentação, ele me fala algumas coisas aqui da configuração. Mesma coisa, eu vou ter que vir aqui criar um novo app, né? Adicionei do Android, agora eu tenho que adicionar um iOS. E aqui, ó, mais uma vez, o nome do pacote, vocês conseguem ver. Vou abrir aqui o Xcode, que fica mais fácil, tá? Tá aqui o Xcode, pessoal. Eu vou colocar aqui para vocês verem aqui, abrindo na pasta, né? Eu vou aqui onde é que tá aqui nos meus projetos aqui. Esse arquivo aqui, tá? Aqui eu tenho a pasta do projeto, então vou lá na pasta iOS. E aqui eu tenho esses dois, deixa eu dar uma aumentada aqui, ó. Tá vendo? Os dois aqui, ó. O Xcode Project e o X Workspace, tá? E o XC Workspace. E eu tenho que abrir, pessoal, é esse Workspace aqui, tá? Porque senão vai dar problema na hora que vocês abrirem e tentarem configurar as libs e tal. Então sempre abram o XC Workspace aqui no Xcode, tá bom? Clicar aqui. Tá abrindo um projeto aqui no Xcode, já vou deixar aqui o device que eu estou utilizando, que é o iPhone 13. Vou clicar aqui, ó, React Native Firebase, que é o nome do nosso projeto. E aqui, ó, eu tenho o meu Bundle ID. Igual eu tenho lá no Android Manifest, eu tenho aqui, eu posso ver aqui nas minhas configurações aqui na parte General aqui, tá bom? O que eu vou fazer, tá, pessoal? Vou mudar aqui. Deixa eu ir lá no meu projeto aqui rapidinho e vou pegar exatamente o mesmo nome que tá aqui, só para ficar igual, tá bom? Mas lembrando que pode ser Bundle ID diferente, não precisa ser igual do Android iOS, mas por boas práticas a gente geralmente coloca o mesmo, tá? No iOS a única coisa que você precisa mudar é realmente aqui. Se você for mudar o Bundle ID no seu Android, você vai precisar alterar mais em alguns lugares, os caminhos das pastas, então tomem cuidado com isso. Mas no iOS, só colocar aqui. Voltando aqui no meu console, vou colocar aqui o nome também, botar tutorial, botar aqui iOS. Mais uma vez, registrar app. Bom, aqui mais uma vez, arquivo aqui para eu baixar, vou colocar aqui, ó, fazer o download. Próximo, continuar no console. Tô aqui no console, já tá o meu app aqui. Agora a gente vai lá no Xcode e configurar esse arquivo. Então o que eu preciso fazer aqui, pessoal? Aqui no meu Xcode, o meu botão direito, eu vou clicar aqui, vai aparecer as opções. Eu vou clicar aqui em adicionar arquivos, tá? Cliquei aqui em adicionar arquivos. Eu vou lá onde é que esse meu arquivo tá, que eu acabei de baixar, tá vendo? Meu Google Service-info.splist aqui. E aqui, ó, muito importante também, essa opção de Copy Items if needed aqui, precisa estar marcado, tá? Se tiver marcado aqui, seleciona o arquivo correto, só clicar em adicionar. Cliquei em adicionar. Basicamente isso aqui, tá? Tá configurado no meu Xcode. Então, pessoal, acabei de adicionar o meu arquivo aqui, o Google Service-info. Preciso fazer mais algumas configurações aqui no meu projeto, né? Como tá dizendo aqui na documentação. Tem que ir lá no meu app-delegate aqui, .m. Então deixa eu abrir aqui vou abrir aqui no VS Code mesmo. Abrir esse arquivo aqui, tá? Não é o .h, é o .m. Adicionar o import. Adicionar aqui mesmo. E mais uma opção que eu tenho que adicionar aqui, que é esse Fire App Configure aqui, tá bom? Deixa eu vir aqui na minha função. Cadê? Tá aqui a minha função. Eu posso adicionar ela aqui, tá?
Adicionei aqui, vou salvar, salvei. Vamos lá na documentação. Agora sim, ó, para rodar no iOS, eu tenho que dar o pod install com essa opção aqui do REPL Update, tá? Senão, se eu der só o pod install aqui, vai dar alguns erros na dependência. Então, tem que estar com esse pod install, -- REPL Update. Opa, tem que estar dentro da pasta aqui iOS. Instalei aqui, ó, as dependências do iOS, lembrando sempre que a gente adiciona alguma dependência aqui que tem dependências nativas, a gente tem que reinstalar o nosso app, tá? Não basta só reinstalar o bundle. Eu vou dar um yarn iOS aqui novamente. Bom, terminou de fazer o build aqui, tá, pessoal? Então a gente já configurou o Firebase nos dois projetos, tanto no iOS quanto no Android. E agora a gente pode partir para a configuração da lib de autenticação. Só um detalhe aqui, pessoal, depois que a gente mudou o nosso Bundle ID, o simulador, enfim, nosso dispositivo, ele vai enxergar como outro app, tá? Porque é outra identificação. Então, tá vendo que ficou dois aplicativos aqui? Então, eu vou excluir esse primeiro aqui, que é o do meu Bundle antigo, né? Aquele que vem em configuração no React Native. Então, vou excluir ele antigo aqui, só para não me confundir na hora de abrir o aplicativo aqui, tá bom? Beleza, agora mais uma vez vou aqui na documentação, vou olhar a parte aqui do meu Authentication aqui, beleza? Bom, essa lib aqui a gente já adicionou, que é a lib do /app. Agora eu tenho que adicionar a minha lib aqui, ó, do auth, yard, add, React Native, Firebase auth. Vou limpar aqui meu terminal, fechar aqui meu bundle também que tá aberto, adicionando aqui. E, mais uma vez, vou ter que ir lá para a pasta iOS e dar um pod install, tá? Que eu não preciso dar com REPL Update, porque ele só vai adicionar essa lib aqui de autenticação. Já estou na pasta iOS, vou dar o pod install aqui para instalar a lib de autenticação. Adicionou aqui, né, as dependências necessárias no iOS, está terminando aqui, bom, agora terminou. Agora a gente pode passar a utilizar a lib aqui no nosso aplicativo. Agora que a gente terminou de configurar a nossa lib aqui, configuramos a lib default do Firebase e configuramos também a biblioteca de autenticação, então a gente pode começar a utilizar ela dentro do nosso projeto para poder fazer as chamadas para o Firebase Authentication. Então vamos para a nossa configuração aqui. A primeira função que a gente vai configurar é a nossa função de sign up, né? Ou seja, para cadastrar. Mas antes da gente poder utilizar essas funções aqui, a gente tem que ir lá no nosso projeto aqui no Firebase, no console, e habilitar o login, tá? Existem várias formas de login aqui no Firebase. O que a gente vai estar utilizando nesse vídeo aqui é a do e-mail e senha, mas tem por rede social, enfim, tem por SMS, várias formas de logar aqui. Então eu vou aqui, ó, primeiros passos, seguindo o que ele tá me mandando aqui no console.log. Carregou aqui e tá vendo? Tem várias formas de login aqui. O que a gente vai utilizar nesse vídeo é o e-mail e senha. Então vou clicar aqui e vou colocar em ativar. Aqui, se você quiser ativar também, é aquele login sem senha, né? Onde o usuário bota o e-mail lá e ele vai ser autenticado pelo e-mail, né? Ele vai receber um e-mail e vai clicar no link para poder autorizar ele a entrar no aplicativo. A gente só vai utilizar e-mail e senha aqui nesse vídeo. Vou clicar aqui em salvar. Beleza, tá salvo aqui. Agora eu posso fazer as chamadas de autenticação, de sign-in, sign-up lá no nosso aplicativo. Então vou aqui na minha tela de sign-in. Aqui a primeira coisa que eu vou fazer é adicionar aqui a minha lib, né, onde eu vou utilizar. Então vou importar ela aqui do... Cadê? Deixa eu botar aqui o Firebase, que ele já vai mostrar, tá vendo? /auth aqui. Vou criar a minha função aqui de sign-up. E agora aqui dentro eu vou chamar o meu auth, tá? E dentro do meu auth eu tenho todas as opções aqui, todas as funções que o meu Firebase Authentication me dá. Pra gente cadastrar o usuário, é essa função aqui, ó, Create User with Email e senha, que é o que a gente tá utilizando aqui, né? Email and Password. E aqui, obviamente, eu tenho que passar esses dois valores, né? O de e-mail e senha, que são os valores aqui no caso que tá no meu estado. Essas duas variáveis de estado aqui, beleza? Salvei aqui. Vou colocar aqui o sign up no botão. E aqui, pessoal, eu tenho o meu botão de entrar e o meu de cadastrar, tá? Geralmente são duas telas separadas, tá bom? Geralmente você clicar em cadastrar, você vai para uma outra tela. Mas para agilizar aqui o tutorial, eu deixei na mesma tela. Então, quando eu clicar no link, eu já vou cadastrar o usuário direto. Então, eu vou colocar aqui no meu on-press aqui e vou chamar o meu sign up aqui, beleza? E aqui, pessoal, obviamente, né, como é uma função assíncrona, eu tenho os meus métodos den, o meu método cat aqui, para quando eu tiver algum erro também. E então eu posso... Aqui no caso a gente não vai fazer nada com esses valores, mas se por acaso você quiser fazer alguma coisa com as credenciais do usuário, você tem acesso aqui, tá? Então você pode colocar aqui, sei lá, credentials, que é o que ele vai receber. No caso aqui eu vou dar só um console.log.
Tá aqui. Salvei aqui. E aqui tá vendo? Tá mostrando que são as credenciais do meu usuário. Caso eu tenha algum erro aqui, eu posso adicionar o cat também, tá? E ele vai me retornar qual foi o erro aqui da minha função, né? O porquê ele deu algum erro. E aqui, pessoal, o interessante é que o Firebase, ele retorna alguns códigos nesse erro, né? Então, por exemplo, se você tentar cadastrar com o e-mail que já existe, ele vai te informar que você tá tentando fazer isso e não vai deixar. Se você colocar um formato de e-mail que não é válido, ele também vai te informar e não vai deixar. Então vou colocar aqui, só para vocês verem, tá? Dentro do erro, ele vai te retornar uma propriedade código. E eu tenho alguns códigos, tá, pessoal, que o Firebase pode me retornar. Eu tô com uma lista aqui, eu não achei na documentação oficial, mas eu achei essa lista aqui, tá, pessoal? Com todos os erros que o Firebase aqui no Authentication, ele pode me retornar. Aqui a gente vai ver dois que são bem simples, tá? Tô com a minha colinha aqui, então vou copiar esse erro aqui, tá? Que é o primeiro, caso a gente tente cadastrar com um e-mail que já existe, tá bom? Então vou botar aqui só um console.log, só pra gente ver, e-mail já existe. E eu vou colocar mais um erro aqui, que é pra se eu tentar cadastrar um e-mail inválido, tá bom? Então vou colocar aqui. Vou deixar essa lista aqui completa aqui também na descrição do vídeo, tá, pessoal? Se vocês quiserem copiar aqui para fazer uma tradução de qualquer informação que vocês vão mostrar para o usuário, então tá aqui na descrição do vídeo, só vocês acessarem. Então vou botar aqui e-mail inválido. Agora, deixa eu colocar aqui, vou cadastrar aqui e botar um e-mail inválido, tá, pessoal? Qualquer coisa aqui, vou clicar em cadastrar, tá vendo? Me retornou aqui, ó, formato de e-mail não inválido. Agora eu vou cadastrar um formato válido, tá? Vou botar o e-mail aqui, e-mail da Coffee Stack, botar uma senha fácil, né, que depois a gente vai lembrar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e vou clicar aqui em cadastrar. Cliquei em cadastrar, tá vendo? Me retornou o usuário aqui com todas as informações do usuário. E se eu for lá no meu console aqui, ó, nos meus users, tá carregando, tá aqui o usuário que eu acabei de cadastrar, contato@coffeestack, data de criação, ele já cria um ID aqui também automaticamente para esse meu usuário. E se eu tentar cadastrar de novo aqui, ó, vou cair em cadastrar novamente, ele vai me dar o erro, tá vendo? E-mail já existe, então você pode fazer os tratamentos aqui, exibir um toast, exibir alguma mensagem aqui no form do usuário, através desses erros aqui para poder dar um feedback melhor para ele sobre qual erro tá dando. Agora, pessoal, vou colocar aqui a minha função de sign-in, né? Ou seja, para eu fazer o meu login aqui no app, que é para a gente poder ver o usuário aqui autenticado, tá? Vou botar aqui o meu sign-in. Mais uma vez, vou chamar o meu alpha aqui. Eu vou botar aqui o meu sign-in, e aqui tem todas as opções de login, tá? Que o Firebase me oferece. A gente está utilizando e-mail e senha, então vou botar e-mail e senha e passar aqui os valores que estão no formulário, né? Através das minhas variáveis de estado aqui, beleza? Mais uma vez aqui também eu posso utilizar o then e o cat, então vou colocar aqui. Por enquanto eu vou dar só um console.log, tá? Só pra gente ver aqui que de fato eu consegui fazer o meu login, então vou botar aqui console.log, usuário logado. E se eu quiser aqui dar um cat também, vou dar um cat aqui para a gente poder ver algum erro aqui, por exemplo, tiver a senha errada, alguma coisa desse tipo aqui. Então vou dar um console aqui, no erro, tá? E vou chamar a minha função de sign-in aqui no meu botão, vou botar aqui no meu OnPress e adicionando aqui a minha função de sign-in. Primeiro eu vou colocar uma senha qualquer aqui, só pra gente dar uma olhada aqui no erro, tentar entrar, tá vendo aqui, ó, senha inválida, né? Senha usuário inválida. Então esse é o código aqui, se eu quiser fazer algum tratamento específico para isso no formulário, eu tenho esse código aqui também. E agora eu vou colocar a minha senha certa aqui, tá? Coloquei a senha certa, clicar em entrar, usuário logado, tá vendo? Meu usuário já está autenticado aqui dentro do Firebase. Óbvio que não mudou nada aqui porque eu ainda não fiz essa configuração, mas é exatamente isso que a gente vai ver agora. O Firebase, pessoal, ele oferece um método que a gente consegue ficar escutando o estado do usuário, se o nosso usuário está logado ou não. Então é justamente isso que a gente vai fazer para verificar qual tela aqui a gente tem que mostrar para ele, se no nosso caso é a sign-in ou a home. Então eu vou lá no meu app, né, onde está essa lógica aqui, eu vou tirar essa constante aqui, tá? Isso aqui vai ser uma variável de estado, a user, set user. Vai começar aqui como nulo, né? Porque eu não tenho usuário. E aqui eu vou adicionar um user effect, que é pra gente poder adicionar esse listener aqui, tá bom, pessoal? Então, dentro desse user effect é que eu vou fazer a minha chamada para esse listener do Firebase. Então, eu vou mais uma vez aqui, eu tenho que importar, tá? A minha biblioteca aqui, que eu tô... Deixa eu salvar aqui. A minha biblioteca aqui, que eu tô em outro arquivo. Vou importar aqui. E aqui eu vou chamar ela aqui dentro do meu user effect, tá bom? Vou botar o auth aqui, on auth state changed.
beleza? E aqui ele me diz basicamente o que é essa função. Então tá vendo? É um trigger, ou seja, um gatilho, e quando o estado do meu usuário mudar, ele vai ser chamado, né? Então eu vou setar uma vez aqui no meu user effect, ele vai ficar escutando toda vez que o usuário mudar o estado dele, ou seja, ele tá logado, ou se ele clicar em deslogar, eu vou chamar essa função aqui que a gente passa, tá bom? Pra ele. Então eu vou colocar uma função aqui dentro, que é o que a gente chama de callback, né? E dentro dessa função, ela vai me retornar, se eu der uma olhada aqui, ó, no meu listener, deixa eu colocar aqui pra vocês. Aqui, ó, tá vendo? Dentro do meu listener aqui, ó, a função que ele me retorna é basicamente o meu usuário aqui, ó, o meu user. Eu vou colocar aqui, vou botar um traço user para ele não confundir com esse user aqui do estado. E uma vez que o meu usuário estiver logado ou deslogado, né, eu vou dar um set user aqui e vou adicionar ele no meu estado, tá? E tá vendo aqui, ó, que eu salvei e ele já entrou aqui no app, já mudou. Por quê? Porque a gente tinha feito o nosso login aqui. Então o Firebase, ali dentro da lib por baixo dos panos, ele já monitora isso pra gente, né? Esse estado aqui. Então se eu fechar o meu app aqui e abrir novamente, ele vai abrir aqui na home. Por quê? Porque isso é persistido já pelo Firebase automaticamente, tá? A gente não precisa se preocupar em salvar isso para recuperar na sessão anterior. Isso a própria lib do Firebase aqui já vai fazer pra gente. E aqui, pessoal, ele tá dando um errinho, tá vendo? Um errinho de tipagem. Por quê? Porque o meu listener aqui, essa função, ela pode retornar tanto o usuário como pode retornar nulo, tá vendo? Que ele diz aqui, ó, que ele é um Firebase authtype.use ou nulo, porque quando eu fizer o logout, por exemplo, esse user aqui vai ser nulo. E aqui no nosso estado, né, como a gente não tipou, ele tá acusando esse erro. Então o que eu vou fazer? Eu vou adicionar essa tipagem aqui, ó, Firebase authtype user, no meu tipo aqui, no meu estado, tá? Para ele parar de acusar esse erro. E de onde eu vou tirar isso? Bom, isso aqui eu posso importar da minha lib também, tá? Geralmente as bibliotecas, esses tipos que elas utilizam, essas interfaces, elas disponibilizam aqui pra gente utilizar no nosso app também. Então eu vou importar aqui e o meu estado aqui, ou seja, o meu usuário, ele pode ser de um tipo user aqui, né? Firebase authtypes.user, ou ele pode ser nulo também, que é como ele vai começar e vai parar de dar esse erro aqui pra gente, beleza? Então deixa eu fechar aqui o app, fechei o app, abri novamente, nosso usuário tá logado aqui, ele já tá retornando a gente na home screen. Outro ponto importante, pessoal, eu dei uma olhada aqui, ó, tá vendo? Que esse método que a gente tá chamando, ele sempre vai retornar uma função de unsubscribe, ou seja, pra gente parar de ouvir isso, né? Então, é uma boa prática, quando a gente cria um listener, né? Quando o nosso componente for desmontado, a gente chame uma função para dar um stop nesse listener, né? Nesse caso aqui, com o user effect, eu vou pegar essa função aqui, tá? Que ele tá chamando de unsubscribe. E o que eu vou fazer para eu poder chamar ela aqui, tá? No meu user effect, eu posso sempre retornar alguma função, tá? E essa função que eu retorno no user effect, ela é chamada toda vez que o componente ele é desmontado. Então, como eu adicionei esse unsubscribe aqui, quando o meu app for desmontado, ou seja, ele fechar, nesse caso aqui é fechar porque eu tô dentro do app, né? Mas se fosse, por exemplo, dentro de uma tela, quando eu encerrasse essa tela, se eu quisesse encerrar esse listener aqui, eu tenho que chamar essa minha função aqui no meu user effect, porque o componente vai ser desmontado e ele vai retornar essas funções do meu user effect que tá aqui dentro. Então eu vou colocar aqui só pra gente encerrar esse listener quando o componente for desmontado. Agora, a última função que a gente vai chamar aqui é o nosso sign out, né? Ou seja, pra gente sair do app quando ele clicar nesse botão. Então, mais uma vez, vou copiar aqui já, vou importar a minha lib aqui na minha home, tá? Vou criar a minha função aqui, criei a minha função e aqui dentro eu vou chamar o meu auth e eu tenho aqui meu método, meu sign out aqui, que eu vou chamar para ele deslogar o meu usuário, beleza? Então, quando eu pressionar esse botão aqui, eu quero que ele faça o meu sign out. Salvei aqui, vou clicar aqui em sair e tá vendo, saiu aqui, por quê? Porque eu adicionei aqui no meu app, né? Ou seja, eu tenho essa função aqui que ela tá escutando as mudanças de estado do meu usuário. Mais uma vez, isso é sempre persistido pelo Firebase. Se eu fechar o app aqui e abrir novamente, ele sabe que não tem usuário e vai me retornar aqui para a tela de login. Então essas foram as funções aqui que a gente viu nesse vídeo, o sign in, o sign up e o sign out, né? O sign up aqui é aquele cadastro com as credenciais que a gente viu aqui, tá? Com e-mail e senha. E aqui, pessoal, tem mais um ponto, tá? É um detalhe, mas que é importante, principalmente se a gente estiver trabalhando em projetos grandes, que é a gente adicionar uma variável aqui para dizer se o Firebase ele já conseguiu carregar essas informações ou não. Se eu olhar aqui na documentação, quando ele fala aqui da minha troca de estado, ele até coloca isso aqui para a gente também, tá vendo? Para você criar uma espécie de inicializador aqui. Por quê? O Firebase ele faz essa inicialização, ou seja, essa verificação com chamadas assíncronas. Então, dependendo do dispositivo que eu tiver, se eu tiver, por exemplo, no Android mais antigo, essa inicialização ela pode demorar um pouquinho mais. Eu posso demorar para ter um retorno
para o meu usuário. Então é interessante, né, uma boa prática a gente colocar isso também, né, levar em consideração quando a gente estiver construindo esse fluxo de autenticação. Então eu vou copiar aqui essa variável aqui de inicialização que ele coloca no meu estado. Deixa eu colocá-la aqui. E o que eu vou fazer? Ela vai começar como verdadeira, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou lá no meu app, que é onde eu tô escutando a minha mudança de estado, né? Onde eu tô iniciando as minhas configurações aqui de autenticação, e vou adicionar ela aqui, tá bom? Caso eu não esteja iniciado, aí você vai retornar uma splash, alguma coisa assim pro meu usuário. Aqui eu vou botar um Activity Indicator aqui, tá? Vou botar aqui rapidinho. Então aqui, ó, enquanto o meu app estiver inicializando, ou seja, o meu Firebase estiver inicializando, eu vou colocar aqui um load aqui, tá bom? Então o que eu vou fazer aqui, tá? Como eu adicionei esse listen aqui, a primeira vez que ele monta o app, né, o Firebase ele vai lá, vai buscar essas informações e ele já vai retornar pra gente ali. Então se for a primeira vez, vou colocar um if aqui, né? Se o meu initialize ainda tiver como verdadeiro, o que eu vou fazer? Eu vou mudar esse initialize aqui para false, ou seja, para dizer que eu já inicializei o meu app, tá? Deixa eu botar aqui para ele não reclamar certinho. Beleza, por quê? Quando eu abrir meu app a primeira vez, que esse listener ele for configurado, o Firebase ele sempre vai me retornar o meu usuário ali, seja ele nulo ou seja ele as credenciais aqui que a gente viu. Então na primeira vez o meu initialize aqui vai estar como true e eu vou mudar ele para false, tá bom? Aqui eu não vou perceber porque realmente vai muito rápido, porque o app tá bem pequeno, eu tô numa máquina boa, mas se você tiver num app um pouquinho mais lento, aí, né, se você tiver no simulador do Android ou se você instalar num device mais lento, você vai perceber essa diferença que, ó, tá vendo? Apareceu bem rápido aqui, não sei se vocês conseguiram dar uma olhada. Agora acabei de buildar aqui no meu Android, tá? E eu tinha cometido um pequeno erro lá, tá? De digitação quando eu fui cadastrar no meu iOS, que eu coloquei um N a mais aqui, ficou com tanto, né? Então, quando eu tentei logar aqui no Android, não tava indo, né? Tava dizendo que o usuário não existe. Depois que eu vi o erro de digitação. Mas aí vou entrar com o e-mail correto aqui, tá? Que é o contato@coffeestack. Deixa eu entrar aqui, colocar minha senha. E agora entrou, tá? Tá aqui meu usuário, funcionando bonitinho no meu Android. Vou logar aqui no iOS também, com o e-mail correto, né? contato@coffeestack.com. E tá aqui logado nas minhas duas plataformas. Se eu fechar e abrir aqui no Android também, ele vai persistir. Vou fechar aqui. Abri aqui, tá meu usuário aqui, ó, autenticado, logado. E acabamos de finalizar as nossas configurações aqui para utilizar o Firebase, mais especificamente a lib de autenticação. Mas se vocês forem configurar outra lib, vocês não vão precisar fazer aquela configuração inicial, né, do setup lá do Firebase. É só ir adicionando ali, seja banco de dados, seja, enfim, Cloud Message ou qualquer outra ferramenta do Firebase. E se vocês quiserem ver mais vídeos sobre Firebase aqui no canal, deixa aí nos comentários quais ferramentas do Firebase vocês mais usam para poder trazer vídeos aqui de Firebase para vocês no canal, beleza? Não se esquece de se inscrever aí, deixar seu like no vídeo, ajuda bastante a gente também. Me segue lá no Instagram que eu abro caixinha de pergunta todo dia para ajudar você que está começando na programação, seja dúvidas técnicas ou dúvidas sobre carreira. Então por esse vídeo é isso, pessoal, até a próxima!